Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses tempos de outono e poder contar com a sua companhia. Permita que a nova estação acalente as suas emoções positivas, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nesta edição, vamos trilhar juntos os caminhos e descaminhos da literatura, com foco nos livros, na leitura e no seu pacote de coisas boas. O primeiro benefício é a melhora do pensamento crítico. Como assim, Marcele, melhora do pensamento crítico? Se você é aquela pessoa que não tem aquele ar de questionamento, que você só olha as coisas e fala, tá bom, é assim mesmo, é isso, fé, entendeu? Se você é esse tipo de pessoa, com a leitura isso vai acabar, não. Você vai se questionar sobre as coisas. Segundo benefício é exercita a sua inteligência. Estimula a sua criatividade. Quarto benefício, melhora a concentração. E isso eu posso dizer, assim, com 100% de certeza que melhora. E para compartilhar a paixão pelas histórias contadas nas páginas dos livros, na entrevista desta edição, nosso convidado é Tiago Carvalho. Tiago é estudante do curso de Direito na Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI, e um apaixonado pelos livros. O romance, ele nos ensina a viver. E no sentido que o romance nos ensina a viver, o próprio curso de Direito também nos ensina a viver. Ele nos ensina a ser pessoas melhores e ele nos ensina a ter uma conduta mais sólida. Somos pessoas com um pé firme no sentido de que nós somos a cada dia menos imperfeitos. Então, a literatura, o romance e o estudo do direito em si só, ele lapida o profissional, ele lapida o escritor e também lapida a pessoa no seu senso de humanidade e no seu senso moral. É seguindo juntos e tendo os livros como companheiros de viagem que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, na nossa dica de leitura desta edição, vamos que vamos! Primeira coisa que você vai fazer é criar um mini hábito e estabeleça uma meta para você. Então, vamos pensar o seguinte, quantos livros você quer ler durante um ano? Que tal começar com 12 livros? A média final dos brasileiros de leitura é 2,5 livros por ano. 12 tá ótimo, não? Então, quantos livros você precisaria ler em cada mês? Não é? Assim vai ficar muito mais fácil você determinar suas metas diárias de leitura. Por que isso é tão importante? Isso é importante para a gente evitar a procrastinação. Todo mundo quer procrastinar, deixar para o próximo dia, aquela coisa da preguiça de deixa para amanhã eu faço em dobro. Não vai dar certo e você vai se frustrar com certeza com isso e não vai sair do lugar. Então, defina essas metas diárias. Como é que você pode fazer isso? Bom, você pode estabelecer, por exemplo, 10 páginas por dia apenas. E se você considerar livros em média de 300 páginas, você vai conseguir ler, em 365 dias, um ano, com certeza 12 livros. Então fica tranquilo, tá vendo? Com apenas 10 páginas você vai conseguir chegar lá. E não só isso, você pode definir também sua meta por tempo. Que tal ler 30 minutos por dia? Com certeza você vai achar 30 minutos dentro de 24 horas para fazer isso. Essa foi a primeira dica para você potencializar o seu hábito. Vamos para a próxima. A segunda dica aqui é escolher um horário ideal para você ler. Muitos dizem que o horário ideal é logo depois de acordar. Sua mente vai estar fresca, você vai estar mais disposto a aceitar coisas novas. Ao acordar, sua mente vai estar trabalhando e funcionando melhor. Então, logo antes de você começar a trabalhar, entrar no seu dia a dia, leia um livro, talvez tomando café. O que você acha disso? Bom, eu sou uma pessoa matinal. Eu acho que isso funciona muito para mim. Mas você tem que entender o que funciona para você. Você é uma pessoa diurna? Ou talvez você seja uma pessoa mais noturna? Talvez seja legal para você ler logo antes de dormir. Lembre de não estar com sono, tudo bem? Não vai ler com sono. Você tem que ler desperto. Então, você vai escolher um horário mais antes de você dormir. Meia hora
1 hora, o que for suficiente e adequado para você. E quem sabe ler logo depois de se exercitar, quando sua mente está funcionando bem pra caramba, tá ali fervilhando de ideias, por que não? Você vai estar muito mais focado e concentrado naquilo que está lendo, certo? E na nossa coluna Dica de Livros dessa edição, sugerimos sempre a leitura de um livro papo cabeça para estimular a nossa consciência crítica. Pode rodar a dica. Então, eu gostaria de fazer a minha indicação de literatura. Queria indicar para vocês esse livro que eu particularmente aprendi muito lendo, dessa autora que muitas de nós, mulheres, né, mas todos os, né, toda a militância e todas as pessoas que são apaixonadas por literatura ou que querem, né, fazer alguém se apaixonar por literatura, gostaria de indicar esse livro de Gioconda Belli, né, essa mulher que é maravilhosa e escreve, né, a partir de um lugar, a partir de um olhar, que é o olhar sobre a América Latina. Nesse livro, a Gioconda Belli, ela imagina um país, né, um país na América Latina, e imagina também um partido revolucionário construído por mulheres, né? E imagina como seria se esse partido revolucionário construído por mulheres ganhasse as eleições, né? Assumisse a condução política, né? Mas também a condução de um projeto de país completamente diferente, pautado nos direitos humanos, né? Então, a Gioconda Belli, nesse livro, ela faz a gente mergulhar profundamente na literatura, né? A partir de uma leitura muito gostosa, né, sobre a América Latina, mas nos faz também mergulhar profundamente na imaginação criativa de que um outro mundo é possível, de que um outro projeto de país é possível. Na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos compartilhar experiências de leitura, literatura na veia. A Juliana, que não tinha o hábito da leitura, mudou de rotina há uns 8 anos. Foi quando ela ganhou do marido o primeiro livro de romance. A partir daí, não parou mais de ler. Eu despertei um desejo por ler outras histórias, então um romance, uma ficção. Eu tive empatia pelo personagem, né, do livro, eu me sentia dentro da história e com isso eu adquiri esse gosto pela leitura. Só no ano passado foram 72 livros. Na lista de leituras também estão livros práticos e que ajudam no dia a dia da empresária. Para facilitar, ela usa o leitor digital. Com as obras na palma da mão, facilita a leitura em qualquer lugar. Eu leio para ter insights para o meu negócio, eu leio para aprender, eu leio para conseguir ter uma troca de conhecimento até com outras pessoas, né? A gente está numa conversa, a gente tem que ter umas abordagens diferentes, assuntos diferentes. Então eu acho que assim é sempre um aprendizado a leitura. Ler faz bem. Todo mundo já ouviu ou disse essa frase. São inúmeras as pesquisas que comprovam que o hábito da leitura aumenta as conexões neurais, fazendo com que o cérebro funcione melhor. É como fazer ginástica, só que para malhar a mente. O seu João faz esse exercício há mais de 20 anos. São leituras que vão desde Machado de Assis até obras históricas. A leitura é um hábito importante para dar conhecimento, não só cultural dos fatos, nos tempos modernos, como também em tempos passados. Essa concentração toda tem uma explicação. É através da leitura que a gente melhora a escrita e o vocabulário. Além disso, incita o senso crítico. Na Biblioteca Pública do Estado, é possível ter acesso de graça a mais de 120 mil títulos. Esse andar do local é reservado para a memória bibliográfica de Santa Catarina e exemplares de jornais publicados desde 1831. Nesse outro espaço ficam as obras raras. São periódicos, dicionários e livros dos séculos XIX e XX.
Sabe aquela história de que é pequeno que se aprende? Na casa da Fernanda, isso é um assunto sério. Incentiva desde pequeno, né? Lendo para eles, e agora com 7 anos eles têm esse hábito de leitura, né? Já contou assim mais ou menos quanto você leu até hoje, não? Não. Mais de 10, mais de 20? Bem mais. Inserir a leitura na rotina é uma prática diária, independente da idade. Pode ser um livro de história, romance ou até sites de notícias. A intenção é exercitar o cérebro e aprender uma coisa nova a cada novo conteúdo que se lê. É seguindo juntos com esse pacote de benefícios proporcionados pela leitura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. A literatura, o romance e o estudo do direito em si só, ele lapida o profissional, ele lapida o escritor e também lapida a pessoa no seu senso de humanidade e no seu senso moral. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para entrevistas com o estudante Tiago Carvalho. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu recebo mais uma vez, com muito prazer, aqui no estúdio da Rede Sim Televisão, aqui em Linhares, o jovem estudante Tiago Carvalho, que já deu entrevista para a gente aqui em 2 edições anteriores. O Tiago é um amante da literatura, o gosto pela leitura e pela educação, estimulado pelo ambiente familiar que ele tem, levou o Tiago a hoje estar cursando o 4º período do curso de Direito, na FACEL, a Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, que hoje é considerado um dos melhores cursos de Direito no território brasileiro. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Sim para a Literatura. Que bom ter você aqui. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Tiago, como é que está sendo a experiência? Você estudou, você iniciou o curso de Direito ainda no ensino à distância, né? Período da pandemia e tal. Como é que está sendo essa experiência agora de retornar para a sala de aula, tendo seus colegas ali, né, compartilhando experiências, socializando e também o contato presencial com os professores? Como é que está acontecendo isso para você? É uma experiência do tipo se reacostumar. Nós tínhamos uma realidade, entramos em outra por 2 anos e agora temos que reacostumar com a antiga realidade. Isso acaba sendo um pouco trabalhoso porque o aluno, principalmente nesse período de EAD, de ensino à distância, ele praticamente, a grande maioria, ele desacostumou a se esforçar. Tudo ficou mais fácil no sentido de ser aprovado. Entendeu? Então, voltar para essa realidade é um choque, para ser sincero. É como se fosse um campo minado em que o aluno ele tem que aprender a andar direito, caso contrário, ele pode até mesmo se machucar. Isso no ponto de vista acadêmico. Ok. Entendeu? Porque principalmente o aluno que passou o ensino fundamental, ele passou direto no ensino fundamental, ele passou o ensino médio. Sem reprovar, ele passou com uma boa conduta, ele chegou no ensino superior já com a sua autoestima formada no mundo acadêmico. Então, ele iniciou a faculdade, depois veio o período de EAD, e agora volta de novo, ele tem um choque. Ele tem esse choque de realidade. Esse choque de realidade ele tem que ter muito cuidado, porque ele pode acabar se prejudicando. Porque ele volta tudo de novo, que era para ser, e o EAD interrompeu. E agora tem que tirar toda a ferrugem que o EAD proporcionou. Como é que isso está refletindo na sua situação? Que você, apesar de ter começado o curso à distância, mas você tinha um hábito de estudar, né? Isso. Você já tinha isso como prioridade para você. Como é que essa reaproximação com o ensino presencial está refletindo no seu comportamento, Tiago? Olha, professor, eu não vou negar o choque de realidade. Porque quando você começa a entrar no ensino superior, você acaba tendo uma demanda maior. Só que o EAD, por mais que ele tenha demanda, o aluno, raramente ele seguia. Uma minoria seguia toda a demanda, de fato. Então, tem que pegar e utilizar de um esforço maior.
para o aluno ter novamente o êxito que ele teve do ensino fundamental, no ensino médio e chegar também no ensino superior e ter essa autoestima intacta no ponto de vista acadêmico. A pessoa que teve o hábito da leitura no EAD, como eu tive, se ele souber associar bem... Que pegou o material de estudo para estudar. Isso. Mesmo sem a presença do professor. Isso. É nesse sentido que você está falando. Nesse sentido. Ele tem uma certa facilidade agora para se readaptar ao novo normal, porque ele tem um preparo. Ele se preparou. Por mais que não seja aquele preparo que seja efetivo ao ponto de ele nem perceber que estava no EAD, agora, com a volta, ele tem uma carga horária para cumprir na faculdade que provavelmente é uma carga horária que ele não cumpria. E são 4 horas aí estudando. E agora a questão de se deslocar de casa para ir para a faculdade, depois para retornar para casa, pegar ônibus e tal. Todo o processo até chegar a esse ponto. Até esse daí que teve o esforço, ele tem um pouco de dificuldade sim, mas ele vai se adaptar mais rápido do que os demais que acabaram perdendo o ritmo aí com a instalação do EAD. Ô Tiago, a gente sabe que o curso de Direito é um curso que tem uma demanda de informações e informações variadas muito intenso, né? Muito intensa, né? De que forma que seu hábito de leitura, de livros de literatura, que você já vem de uma trajetória anterior ao início do curso, de que forma que esse hábito de leitura seu tem ajudado você a entender o ambiente da leitura do direito? Uma coisa que eu considero muito, professor... Porque a área do direito depende muito da interpretação de quem está estudando. Exatamente. Né? Tem muito esse ponto. O raciocínio no campo jurídico ele é muito importante para o aluno ter sucesso com o conteúdo jurídico desde a faculdade até a prática do direito. E eu percebo que o romance em si, a obra literária, que é o que eu mais gosto, ela ensina o leitor a viver. Nesse ponto. Por mais que tenhamos obras aí mirabolantes, com textos muito diferentes, tem sempre uma pitada de realidade ali. E um dos tipos de personagens que eu mais me identifico nesse tipo de obra literária é aquele personagem que ele alcança o ápice, sabe? O auge da sua vida, da sua carreira. E esse tipo de personagem ele ensina a viver para a pessoa que sonha alto ou para a pessoa que tem objetivo na vida, acaba sendo uma pessoa que mostra que, por mais que seja uma obra fictícia, é possível, aquilo é real, é tangível. Inclusive, pessoas mesmo, o senhor mesmo que é professor, tem muito dessa conduta que estudou, que chegou, que é uma referência, que deixa o seu legado, entendeu? Essas coisas. Então, a literatura que ela ensina a pessoa a viver, o indivíduo a viver, no campo do direito, ele ensinou essa lição de superação, essa lição de não desistência. Como eu já falei, a finalidade aonde o indivíduo quer chegar, ele é fundamental. Desde o período que ele inicia o processo, a carreira, é interessante manter essa vontade acesa, até que chegue ao momento de cumprir, de materializar o sonho. É muito importante. Então, esse ensinamento de superação é muito importante, que a literatura sempre ensina pra gente. Existe uma dúvida, né, Tiago, na cabeça de muita gente, que mesmo na literatura de ficção, né, um romance, que é ficção, que em princípio o escritor criou os personagens do nada. A gente sabe que não é assim, né? Os personagens dos livros, eles se confundem com personagens da vida real e vice-versa. A área do direito trabalha muito com personagens, né? Você trabalha com seres humanos o tempo inteiro, né? Você vai estudar o direito penal e depois você vai exercer a área de direito penal, você vai trabalhar com pessoas, com seres humanos. Os personagens das histórias que você leu, tem ajudado você a entender os personagens das histórias reais, que já são contadas para vocês no curso de Direito? Do tipo, professor, até o caso mais simples, no sentido de que todo mundo erra, todo mundo falha, acaba cometendo uma infração penal, o indivíduo ele é julgado, ele é denunciado, entendeu? Até casos mais bizarros, porque além de aluno de direito, eu também estagio na delegacia civil. Então é lá mesmo que eu vejo a vida como ela é. Isso, entendeu? Aquelas coisas que nem sempre nós vemos nos jornais, lá a gente vê como caso real, caso concreto, e colabora no processo investigativo.
Então, coisas que você olha no livro e imagina que provavelmente aquilo nunca vai existir, na verdade existe. E existe aos montes. Possivelmente você convive lá com aquele lado banal da vida, né? Isso. Como a vida pode ser banal na situação de algumas pessoas. Né? É disso que você está falando. Isso. E também como o ser humano pode surpreender. No sentido de que a gente entende o ser humano como o seu senso de humanidade, o seu senso moral, mas ainda assim, um momento ou outro, a pessoa desvia sua conduta e comete o crime que deixa as pessoas boquiabertas. Acaba adotando uma postura bárbara na conduta humana e acaba cometendo até atrocidades. Nesse sentido também. A literatura realmente, mas a literatura também ajuda você a proteger o seu espírito dessas questões. Ajuda. Né? Todo personagem que ele é considerado mal, o autor ele sempre tem uma carta na manga para esse personagem e sempre vai deixar um ensinamento para a pessoa que acaba consumindo a literatura, no sentido de que tem personagens nas histórias que você inicialmente não gosta dele e quando chega no final da obra ou de uma série, aquele personagem já foi destrinchado, já foi mudado, já aprendeu com os erros e acaba sendo uma pessoa que ela acaba sendo aceita, no sentido de que ela não apresenta ameaça alguma, por mais que inicialmente ela tinha uma conduta contrária. Ou até mesmo aquelas pessoas que iniciaram bem e por uma questão de ambição, ganância, ou até mesmo por não controlar seus próprios impulsos, acaba desviando para uma outra conduta, entendeu? É uma espada de dois gumes. Na verdade, a vida ela parece que joga as cartas e nós decidimos qual carta joga e no final a gente vê se no ponto de vista moral ou no ponto de vista humano a gente ganhou ou no final das contas a gente saiu perdendo. De que forma que o curso de Direito tem contribuído para o Thiago hoje, que está aí no meio do 4º período do curso? Olha, professor, eu percebo que quando acabo estudando algumas matérias, eu percebo que a minha conduta talvez não seja tão boa quanto eu imaginava, porque o direito ele é muito detalhista. Ele se preocupa com os mínimos detalhes. E os mínimos detalhes, ele faz muita diferença. E existem crimes que você jura que não cometeu, mas quando você estuda e compreende, você tem certeza que cometeu, mesmo não sabendo que cometeu. Que a pessoa cometeu. Isso, que a pessoa cometeu. Porém, a lei ela não considera tanto a ignorância da pessoa, de dizer eu não sabia, então cometi. Na verdade, nesse sentido, todo mundo utilizaria esse argumento, entendeu? De não saber, mas cometer. Então, o direito, ele também, no sentido acadêmico, ele também passa por ele lapida o aluno, não só como aluno para ingressar no mercado profissional, mas ele lapida o aluno como ser humano também. No sentido de que o aluno ele passa a se policiar mais, o aluno ele passa a entender que tal conduta é tipificado como crime, o aluno compreende também que ele se lapida para lá na frente, além de ser um profissional melhor, ele também seja alguém melhor. Alguém que viva não para criar conflitos, mas para resolvê-los. O papel do advogado, o juiz em decidir um caso, o promotor ao cumprir seu papel, o mediador de conflitos no juízo. Exatamente. Cada pessoa que é formada no direito tem a sua contribuição para a resolução de problemas. No caso, os problemas, os crimes que as outras pessoas cometem, e ele passa a ter a obrigação de ser uma referência para que esses conflitos sejam resolvidos e ele não seja uma pessoa que promove esses problemas, mas uma pessoa que resolve. Thiago, obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, professor. Sabe que a porta está aberta aqui para que você compareça sempre aqui com a gente, tá bom? Obrigado. Já pararam para pensar qual a importância da leitura em nossas vidas? Além de trazer vários benefícios, a leitura nos permite viajar sem sair do lugar, apenas por ter livros nas mãos. Eu gosto sempre de dizer que a palavra leitura nada mais é como um transporte, pois tem um efeito de transportar, não como um veículo que nos leva de um lugar a outro, assim de uma imaginação a outra. Ou seja, quando nós estamos lendo, nós somos capazes de imaginar o cenário que está sendo descrito, as características dos personagens. Ler é abrir portas à imaginação. Então, pegue o seu livro preferido, seja uma revista, um jornal, e deixe a sua imaginação fluir. Ler é sonhar, nunca deixe de ler.
É com o espírito degustando várias leituras que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal e vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.